Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de um tema que ultimamente tem ganhado aí bastante repercussão, principalmente nos grupos de WhatsApp, a respeito de valores, os valores de fitas, né, valores de filmes. E a grande pergunta é: tudo que é caro é raro, né? Muito bem. Então hoje nós vamos discutir, falar um pouquinho sobre isso. Já era para ter gravado alguns dias atrás, mas acaba que o tempo nos consome e a gente acaba deixando para frente. Mas agora sobrou um tempinho e nós vamos falar sobre isso. Tudo que é caro é raro? Mas antes disso, eu queria que vocês ficassem aí com um recado do Marlon Castro, do M Vintage de Cultura. Ele tem um recadinho para deixar para vocês aqui no canal e logo em seguida, após a fala do Marlon, a gente volta para discutir esse assunto. Beleza? Ah, os anos 90. Lá tem tudo que a gente gosta. É até difícil de pensar no mundo sem tantas facilidades tecnológicas. Vamos contar a história do videocassete. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Foi um negócio fantástico, um negócio assim que, né, era alegria tremenda. As pessoas vinham, chegavam cheias de alegria e falavam: olha, comprei meu videocassete agora. E a pessoa comemorava como se hoje tivesse comprado um carro novo. VHS foi um sonho de infância realizado, porque eu passei a minha infância toda louco de vontade de ir no cinema. Por mim, eu teria ido todos os dias da minha vida, todos os dias. Ao mesmo tempo, era um negócio inacessível, era inacessível. Um aparelho de televisão, toda casa tinha um. Quem tinha 2 televisões em casa era considerado rico. Quem tinha 3 era milionário. O tamanho, o peso. Colocando aquela fita lá, bateu no meu filme. Caramba, eu tô bem na fita. Qual é da fita aí? Bem, pessoal, projeto legal esse aí do Marlon, né? E a gente espera que os colecionadores, vendedores, até vendedores e apreciadores aí do meio valorize. Voltemos então ao nosso tema. Tudo que é caro é raro? Bom, tem vários fatores que a gente deve observar quando a gente menciona essas duas palavras, caro e raro. Embora eles tenham uma fonética bem similar, no entanto, elas não parecem caminhar no mesmo destino ou na mesma direção. Por quê? Porque nós encontramos, hoje em dia, nós encontramos fitas extremamente caras que não são raras. Não são raras. E eu quero até pegar aqui um exemplo que eu tenho aqui. Eu acho que quase todos os colecionadores têm essa fita aqui. É uma fita que circula muito aí até tá com um pozinho aqui que a gente tem que remover. É uma fita que ela circula aí quase que sempre em meio aos colecionadores, que é a Fóssil, a Jurassic Park Fóssil.
A grande pergunta é, essa fita é cara? Sim, é cara. Mas ela é rara? Não, não é. Então quem achar que tem uma fita Jurassic Park em casa, na sua coleção, é excelente. Um filme gostoso, dinâmico, movimentado e tal, histórico, né, que marcou aí uma época, principalmente no videohome, que ela sai com um estojo diferente, né, um estojo fóssil, completamente diferente. Isso aqui surpreendeu até os donos de videolocadora, os clientes, né? Porque o pessoal passou e falou, ó, vem um negócio diferente aí, então você se prepara para comprar bastante fita que vai arrebentar. E realmente locou muito. Mas essa fita, ela, por incrível que pareça, ela não é rara. Ela não é rara. Então, eu vou trabalhar aqui em quatro linhas, e a primeira linha é essa. Tudo que é caro, é raro? Não é. Então, por que é caro? Essa fita, ela é cara porque ela tem um nicho. Ela tem um nicho de colecionadores. Então, e eu creio que, segundo fontes, no mundo todo saíram essa versão, ou talvez eu esteja exagerando o mundo todo, mas numa grande parte onde foi lançado esse filme, ela saiu fóssil. Inclusive tem edições da Alemanha, tem edições de outros países que saiu fóssil também, porque era uma proposta lá da distribuidora, né, americana. Bom, o que a gente tem que ter em mente que é caro porque tem um nicho. As pessoas estão comprando esse filme. As pessoas querem, às vezes, nem querem ter o filme, mas querem ter como recordação, né? É uma capa bonita, né? É um estojo bonito, é diferente, né? Então as pessoas querem ter isso aí. E esse desejo, né? Porque a coleção ela começa sempre que alguém começa a colecionar, ele começa por algum motivo. E esse motivo está voltado para o desejo. Qual é o desejo? Então o desejo das pessoas terem esse material é muito grande. Então faz com que todo mundo esteja correndo atrás. Mas o que é raridade, então? Raridade é outra coisa. Então, raridade é um número pequeno do produto disponível no mercado. Então isso você pode considerar raro. Então é diferente, tudo que é caro é raro? Não. Nem tudo que é caro é raro, porque esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Então, se você, né, achar que você tem uma fita rara em casa, você não tem. Você tem uma fita cara, né, mas ela não é rara. Então, por que ela não é rara? Porque saíram milhares de cópias aqui no Brasil, dubladas, legendadas. As locadoras compravam 20, 30, 50 unidades por locadora. Então o que tem de fita Jurassic Park fóssil por aí, as salvas que foram provavelmente pro lixo, né? Ou o rolo compressor passou em cima, porque virou lixo lá na transição da VHS para o DVD, então você acaba tendo dificuldade de encontrar. Mas fora isso, existem muitas e muitas e muitas cópias dessa Jurassic fóssil. Então ela é cara por quê? Porque todo mundo quer. E aí, como todo mundo quer, acaba que tendo um preço, é lógico que alguns exageram, né? Eu também não vou falar aqui de preço, porque quem é dono do produto que coloca o preço. E a gente tem que respeitar isso, né? A gente entende que tem muita maluquice, né? Tem algumas pessoas que realmente entraram agora, recente, né, nesse ambiente de analógico, né, VHS, e algumas deslumbradas, né, achando que vão ganhar a vida agora vendendo VHS.
longe disso, né? A fita VHS é uma paixão para muitos, né? Principalmente pelo sentido nostálgico que o formato proporciona, né? Até porque não tem muita qualidade, né? Falar de qualidade de VHS a gente vai passar vergonha. Então ele simplesmente é caro porque é um filme cultuado. Tem um nicho, tem um grupo, tem pessoas que querem ter para decoração, ela é diferente, ela é única, né? Então, se Jurassic Park não estiver no fóssil, não tem muito sentido nem ter na coleção. Então, tudo que é caro é raro? Não. Então, o que é raridade? Que é outra questão dentro desse ponto 1. A raridade, ela se observa pelo número de itens, né, que você tem disponível aí dentro do mercado. E falando em raridade, eu me lembro aqui agora de uma fita, acho que do Stallone, acho que é uma fita do Stallone, ou do Van Damme, eu não lembro agora exatamente o ator, que o Patrick tem essa fita. E só ele tem, eu não vi na mão de mais ninguém. É uma fita que parece que deu um problema e tal, não foi distribuído. Eu não sei qual que é o motivo, Patrick, depois ele pode até entrar aí no vídeo e fazer o comentário. Mas só vi com ele, e não existiu no mercado. Parece que é um filme que saiu, recolheram de volta e tal. Eu não tenho muita lembrança. Mas só ele tem. Então, isso é raro. Tem outras formas de raridade. O pessoal acha que todo filme de terror é raro. E aí, alguns vendedores, né, quando vê um comprador querendo comprar um filme de terror, fala, não, esse é 200, 300, 400, 500, né? E, na verdade, não é por aí, né? Alguns filmes de terror, de fato, são raros e caros, mas outros nem tanto. Então, a gente vê, às vezes, o pessoal exagerando aí, pedindo R$300, por exemplo, no Cemitério Maldito. Tipo, vi já gente pedindo A Hora do Pesadelo, o 1. Alguém apareceu esses dias atrás pedindo R$450. Gente, o que é isso? Isso é uma coisa, né, totalmente equivocada, né? Porque A Hora do Pesadelo, a única fita que realmente tem um valor maior é o 4. E a gente já falou em outros vídeos por que a edição de número 4 ela é mais cara, né? Então ela teve uma menor distribuição e tal, tem outros detalhes também. E também porque é um filme cult. Agora, 450 no 1 é um absurdo, né? Mas enfim, repito, quem é dono coloca o preço. Se vai vender também, aí é outra coisa. Então a raridade, ela muitas vezes, ela está vinculada à quantidade de itens disponíveis. Se foi distribuído muita coisa, mesmo que ele seja caro, um filme caro, que seja um filme de terror, que seja caro, não é raro. O próprio A Hora do Pesadelo 4, que eu acabei de mencionar, é uma fita cara, porque ela não teve muita distribuição. Mas ela tem o suficiente para estar espalhada aí pelo mercado. Uma hora ou outra acaba aparecendo. Então ela é mais cara que as outras da franquia? Ela é. Mas ela não é uma fita assim, raríssima. Não, não é. Ela tá tanto que a maior parte aí dos colecionadores de terror, ele já tem. Então, você observa bem, se os grandes colecionadores aí, os referência, né, no mercado, eles não tiverem determinada fita, pode ficar de olho, porque talvez é uma fita mais rara, né? E tem muita fita boa também, que ela é assim, quase não muito encontrada, ela é raridade e não é caro. Eu tenho uma fita aqui, por exemplo, que é um dos filmes mais loucos que eu já vi, e ela é uma fita rara de aparecer. Não é raríssima, não é a raridade absoluta, né? Que é essa aqui.
é um filme maluco, é um filme doido, assim, que não tem muito fundamento, você não consegue acompanhar muito bem o enredo dele, né? Do Peter Coyote e o Danny Glover, né? É um filme interessante, ele é meio estranho, porque você não consegue acompanhar o roteiro, se você quer seguir o roteiro com aquela ordem, né? Início, desenvolvimento, conclusão, ele não tem isso. Parece que ele começa no fim, é uma coisa maluca, né? É uma fita rara. E ainda mais raro ainda, né? É a outra distribuição. Quem acompanha o canal já sabe o que eu estou falando. Que é a outra edição, que é essa aqui. Comando Alt. Que é o mesmo filme, só que saiu distribuído aqui pela MPA, Home Video. E ela é bem complicada para aparecer. Mas não é caro. Não é assim. Ela é rara sem ser cara. Porque tem aí o da Avihits, tá por aí na mão assim, de algumas pessoas. Então não tem raridade assim absoluta. O segundo ponto que eu queria discutir aqui é por que alguns, então, se os filmes acabam ganhando um valor muito grande, por que alguns são caros se não são raros? Por que alguns filmes são caros se não são raros? Por que então que isso acontece? Porque são filmes cultuados, seja aqui no Brasil, ou seja lá fora, né? Tem muitas pessoas que vêm de fora, né, e acabam comprando filmes aqui no Brasil. Recentemente teve um colecionador aí do Rio de Janeiro, que andou vendendo algumas peças do seu acervo para pessoas de fora do país. Então, por que naquele caso não são filmes somente raros, também são filmes caros. Mas eu estou dizendo assim no sentido de que existe uma cultura, principalmente dentro dos filmes de horror, existe uma cultura de determinadas franquias. Por exemplo, tem uma franquia que ela é muito procurada mesmo, né? Que é Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino, então, é sempre procurado, sempre gente está procurando, sempre gente. Porque eles lá fora têm um investimento maior, eles investem em bonés, camisetas, em todo aquele aparato, né, que está envolvido, né, com os acessórios, né, que estão envolvidos com o filme, e acaba deixando esse filme muito procurado, conhecido, né? Então as franquias de Brinquedo Assassino, Halloween, Sexta-feira 13, que mais? Brinquedo Assassino, Sexta-feira 13, Halloween, A Volta dos Mortos-Vivos. Então são A Hora do Pesadelo, né? São franquias que Evil Dead, elas também sempre estarão sendo buscadas, procuradas. Então não para. Então, por serem filmes cultos, acaba que não eles estão sempre em movimentação. Não são raros, porque são filmes comuns. São filmes que, quando saíram nas locadoras, aí eles saíram para todas as locadoras, num universo grande aí de coleção. Então não chega a ser assim aquele filme, são franquias, não são franquias raras, porque tá cheio, aí por aí, hora ou outra tá aparecendo aí Sexta-feira 13, hora ou outra aparece Brinquedo Assassino, aparece Halloween, aparece Hora do Pesadelo, A Volta dos Mortos-Vivos. Então são franquias que eles estão sempre surgindo, tem sempre gente procurando, porque está relacionado a encontros, às vezes o pessoal lá fora faz encontros de fãs, né, dessas franquias, e são muito cultuados. Então tem uma pedida, né, tem uma busca maior, né, tem uma procura maior. E aí acaba que esse preço ele acaba subindo um pouco mais. São filmes cults procurados, mas não são raros. Não são raros. Então, às vezes, existe um pouco de exagero
por parte de alguns vendedores. Não todos, alguns vendedores são honestos, né? E uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o filme, a fita, né, no caso, pertence a uma pessoa. Eu não me importo com quanto ela pagou, né? É dela. É dela. Ela vai vender, ela vai colocar o preço. Se ela for sensata, ela vai procurar colocar um preço de venda, né? Agora, pode ser que ela resolva deixar a sensatez de lado e recorrer daí ao exagero e coloca lá o valor exorbitante. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, por quê? Eu acho que é muito simples, é só não comprar, entendeu? É só não comprar. É claro que essas pessoas que assim fazem, elas acabam sendo mal vistas, né? No meio, não adianta. Vai levar pancada. Vai levar pancada. Os filmes hoje estão caros. Uma balinha aqui que é uma maravilha. Chama-se Mentos. Quem gosta disso aí. Então, se a pessoa não está preocupada em levar pancada, vai colocar um valor exorbitante. Agora, vai comprar quem quiser. O cara coloca lá o preço dele, não vai colocar uma arma na sua cabeça, te obrigando a comprar. Vai ficar lá disponível e você vai comprar se você quiser, né? Aí a gente chama de lei da oferta e da procura. Tem alguém vendendo, tem alguém procurando, o preço é esse, dá para mim, não dá, ok. Entendeu? Agora, evitar comentários nos grupos de venda, isso aí você não tem como evitar. Algum ou outro vai falar de você. No passado aí já falaram de mim. Falaram de outros colegas aí também. Hoje eu já não vendo mais. Só vendo no leilão. Antigamente eu tinha conta no Mercado Livre, não tenho mais. Eu não vendo mais. Então a lei, o que rege muitas vezes esse mercado é a lei da oferta e procura. Entendeu? Então se tem alguém vendendo, tem alguém interessado, o preço é X. O cara aguenta pagar. Tem fitas que eu já deixei de comprar porque eu não pago determinados valores. Mas já teve outros que eu já paguei. Paguei caro. Então, é o mercado. Lei da oferta e procura funciona assim. Se o item começa a desaparecer, né? É claro que ele vai custar mais caro. Nem sempre vai ser raro. Se for cult, filme buscado, procurado, como diz um colega nosso aí, é um filme que tem muito apelo. Se for um filme que tem muito apelo, prepara o bolso. Agora, se for um filme aí e tem muitos vendedores bons, então é melhor a gente falar dos bons, né? Muitos vendedores bons que têm consciência, não são colecionadores, são só vendedores. Fica mais fácil, né? Esse, então, é o terceiro ponto, que é a lei da oferta e da procura. Não tem o que fazer. Isso é uma regulação de mercado. Você pode até não gostar, você pode até discordar, dizendo que majora os preços, né? Tem gente que vai lá no Mercado Livre e coloca itens por R$1.000, R$4.000, né? Filmes que não custam isso. Aí o cara vê, um vendedor novo chega e vê esses preços de R$1.000, R$2.000, acha que vale, aí vem os entusiastas, né? Os iludidos do meio e compram um lote de filme e quer colocar nesses preços também.
O Mercado Livre já não é mais referência, né, para compra, né? Eu acredito que nenhuma plataforma é referência mais para compra. Eu acho que a referência hoje mesmo, ela vai ficar aí nos grupos de WhatsApp e Facebook. Então quem é do meio aí já sabe do que eu estou falando. O Mercado Livre ficou muito sujo no sentido de preço. Tem muito abuso, isso é fato. Tem muito abuso, é fato. E eu já não vendo no Mercado Livre desde o ano passado, já tem um ano que eu suspendi era a última conta que eu tinha, era lá. Não vendo mais porque não compensa. Eu só vendo no grupo de leilões ou alguém que me procura em PVT para troca, né? Compra ou venda e a gente negocia. Mas não faz mais. E o pessoal costuma para comprar ou para vender, né, consultar o Mercado Livre. Então, se você é um desses, não faça mais isso. O Mercado Livre não é mais referência. Aliás, o Mercado Livre está sendo referência para mais nada. Essa semana eu consultei um iPhone no Mercado Livre. E vocês coloquem aí, 16, acho que iPhone 16. Acho que usado. Não sei se é brincadeira, o que é. Mas estava lá 35 mil. Então, 35 mil, é isso mesmo. Não é mais referência para nada, não. Se você é novo, está chegando agora no canal, então, se for vender ou comprar, esquece o Mercado Livre, entra nos grupos de WhatsApp e nos grupos do Facebook. Eu vou até deixar aqui o link de alguns grupos no WhatsApp e links também de grupos do Facebook. Você pode entrar lá e ver as pessoas negociando. Esquece Mercado Livre, Shopee, OLX, está tudo majorado. E o culpado disso, a gente tem que assumir. Nós vendedores, eu quando fui vendedor do passado, não sou mais. Então não adianta vir com pedra para cima de mim, que já tem mais de ano que eu não vendo nada no Mercado Livre. A não ser que a pessoa me procure à parte, ou lá no leilão, alguém ganha um filme e tal, e fala, você faz pelo Mercado Livre para mim, aí eu vou lá e crio para aquela pessoa que comprou no leilão. Então eu não vendi pelo Mercado Livre. Mercado Livre é para facilitar o pagamento. Só vendo no leilão ou alguma coisa particular. Então esquece. Culpa de nós mesmos vendedores. Exageraram, e aí todo mundo exagerou. Tem um aí no Mercado Livre que infelizmente é de uma índole bem rasa, né? E exagera nos preços, tanto nos preços como na característica do produto, vende uma coisa e entrega outra. Enfim, o Mercado Livre está realmente contaminado. Não dá mais para a gente confiar no Mercado Livre. Por último, 4 linhas que eu ia conversar aqui, é sobre o assédio. Como é que funciona isso? Colecionador tá quietinho lá na sua casa, dormindo, sossegado, assistindo seu filme e tal. Aí ele recebe um assédio. Eu já passei por isso, eu creio que vocês também. O cara liga e fala, você tem tal fita aí, eu quero comprar. Mas você, vendedor, ou no meu caso, no caso de outras pessoas, a gente não tá ali para vender. Aí o cara começa, não, mas e tal, faz o preço e tal, coloca no preço. Você não está vendendo o produto. Nesse caso, você está sendo assediado para colocar um item da sua coleção à disposição ali daquela pessoa que te ligou. Aí é outra coisa, aí não entra a lei de oferta e procura, cult, raro, caro, nada. É o preço que o colecionador colocar. É um colecionador vendendo para outro colecionador. Isso é muito simples de entender. Muito simples. Por exemplo, tem lá a trilogia do Fute, chamada Trilogia do Inferno, ou Cannibal Ferox. São filmes raros e caros, tá? Então, eu não tenho para venda. Aí o sujeito me liga, começa aquele assédio e tal, aí ok. Você fala, eu quero R$2.000, sei lá, R$3.000.
Ah, esse é o preço para que ele saia da minha coleção e vá para a sua. Não está para venda. Mas neste caso não é uma relação de compra e venda. São só fatos que acontecem e que às vezes a gente ignora isso. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo, como eu liguei para outras pessoas também procurando. A pessoa falou o valor, para mim não dava, não comprei. Alguns entraram em contato comigo, falei, para esse fita sair da minha coleção, eu ainda falo, você encontra mais barato aí no Mercado Livre e tal. Procura lá, não, eu já procurei. Então tá, para sair da minha coleção é valor X. Entendeu? Então aí é diferente. Então é claro que você pode fazer isso, ou pode passar por isso. Ligar para alguém, receber uma ligação, daí não se trata muito bem de uma relação de compra e venda, é mais um assédio por um item que a pessoa não tem para venda. É diferente quando você tem o item para venda, né? Nesse caso você não tem. Então eu espero ter falado com vocês aqui, respeito toda a argumentação que seja diferente, mas desde que seja com respeito, né, e educação. Afinal de contas, nós estamos num país civilizado. Se você pensa diferente, coloca aí embaixo nos comentários como é que você entende e tal. Mas procure não agredir as pessoas, que a gente está vivendo um momento muito sensível no Brasil, né? Tudo vira agressão e tal. Mas comente com razoabilidade e serenidade o que você pensa sobre esse assunto que nós trouxemos aqui. E eu espero que tudo fique bem. Até a próxima. Ah, os anos 90. Lá tem tudo que a gente gosta. É até difícil de pensar no mundo sem tantas facilidades tecnológicas. Vamos contar a história do videocassete. Eu poderia voltar no tempo, acelerar, pular cenas dos próximos capítulos, parar a imagem no momento que me tivesse sido glorioso, vivê-lo outra vez, talvez eternizar um orgasmo. Um negócio fantástico, um negócio assim que, né, era alegria tremenda. As pessoas vinham, chegavam cheias de alegria e falavam, olha, comprei meu videocassete agora. E a pessoa comemorava como se hoje tivesse comprado um carro novo. VHS foi um sonho de infância realizado, porque eu passei a minha infância toda louco de vontade de ir no cinema. Por mim, eu teria ido todos os dias da minha vida. Todos os dias. Ao mesmo tempo, era um negócio inacessível. Era inacessível. O aparelho de televisão, toda casa tinha um. Quem tinha 2 televisões em casa era considerado rico. Quem tinha 3 era milionário. O tamanho, o peso. Colocando aquela fita lá, bateu no meu filme. Caramba, eu tô bem na fita, hein? Qual é da fita aí?